independente do momento que você esteja vivendo agora. Independente do que estejam dizendo para você, fica aí. Não vai não, não me acompanha não. Às vezes até os teus líderes podem estar te testando. Olha para Deus. Não se prenda ao que é agradável, não se prenda a ser alto ou baixo. Olha para a convicção que Deus colocou no teu coração pela palavra e dê as respostas. Lembra que alguns números, eles são apenas números. Porque o que você deve perseguir é o número 1, é o número de Deus. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar, por gentileza. É assim que você deve crer e declarar. Uma das maneiras de você saber qual a fé que você tem, não é que alguém tem, não. Eu. É o que você tem falado. É o que você está falando. Você quer ver uma pessoa que ela está morta espiritualmente? É aquela pessoa que acha que é insignificante, é bobo. Não tem por que eu repetir isso. Falo todo dia. Onde? Na igreja. Você já reparou que tem gente que não? Você já pensou se todo mundo, quando está na igreja, repetisse? Será que seria como a gente ouve a palavra profética? Será que teria o som, a altura, o impacto, a intensidade que a gente ouve quando ouve? Sim ou não? A própria resposta já nos mostra, né? O que significa isso? Tem gente que não crê. E o não crer leva a pessoa a também não fazer. As coisas não são por acaso. Uma das provas que você também tem da sua fé. E hoje é um dia de provar a fé, hoje é um dia de confirmação de fé. Depois você pode usar isso aí, tá, Jonatas? Deixa como sugestão já. Já que o pessoal não tem dado sugestão, né? Deixa eu lembrar você, às vezes você nos ajuda, você da transmissão aí, quando você dá a sua sugestão. Não é agora não, né? Porque você nem ouviu a palavra ainda, mas durante a palavra você pode colocar a sugestão para o culto. Tal título, né? E aí no final os nossos produtores, eles podem ver que testifica, né, com o Espírito e ver que aquele título dá, né? Que aí no outro dia, já 24 horas depois, aí entra no ar, né? Então lembro você, como eu já falei aqui, que caso você tenha ali uma identificação com a palavra e veja, né, de repente algo falou com você de uma forma e você entendeu, olha, esse é um título que seria perfeito para a palavra de hoje. É o nome que a gente pode dar para aquele culto, né? Então, fica a abertura, como eu já deixei aqui. Então, eu estava dizendo que essa também é uma confirmação de fé. Quando você segue, quando você faz
os mínimos protocolos. Eu dizia, por quê? Mas essa é uma opinião sua, ô Anderson, essa é uma opinião sua? Ou você tira isso de onde? Da palavra. Cri. Por isso, declarei. Cremos e por isso, então, o quê? Declaramos. Imagina que você está aqui e você ouve, repita comigo. Eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho. O melhor o Senhor guardou até agora. Esse é o melhor tempo da minha vida. E aí você está ouvindo, você sabe que isso é bom para você, que isso acrescenta a sua vida, que isso te levanta, que isso te sustenta, e você faz o quê? Você não faz. Aqui você já tem uma prova. Tem gente, acredite, ninguém, existem mortes que as pessoas, elas morrem, como se diz, a morte matada. A pessoa está ali, alguém dá um tiro nela, ela é assaltada, ela é esfaqueada, cai alguma coisa sobre ela. Existe. Espiritualmente, não existe a morte matada. Ninguém morre porque o diabo vem e mata a pessoa. Espiritualmente, existe apenas a morte morrida, que é aquela que ela vai acontecendo aos poucos. A pessoa vai bebendo daquele cálice ruim, ela vai aceitando aquilo para a vida dela, ela vai aderindo, ela vai pegando aquilo para ela. Então, você já vê nisso já. Nessas mínimas coisas, a pessoa ela vai perdendo a fé. Ela não vai sendo roubada, ela vai perdendo, ela vai sucumbindo, ela vai entregando. Então, eu estou no culto hoje, eu escuto, repita comigo. E o que eu faço? Não repito. Eu escuto que tem uma palavra profética, que eu posso invocá-la, que eu posso lançar mão dela, que eu posso declarar sobre a minha vida. Tem gente que não repete, que não declara a palavra profética, mas murmura o dia inteiro, fala o dia inteiro. Eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que eu sou casado com você, eu não sei por que eu estou nesse emprego, eu não sei por que eu fui ser pai, eu não sei por que eu faço isso, eu não sei. Então quer dizer, eu creio, por isso eu declaro. Está escrito, eu creio, por isso eu declaro. Então, vamos começar por aqui. Tem gente que está na igreja, que está debaixo dessa palavra profética. Tem gente que está do lado, de repente, de alguém que está superando desafios, vencendo situações. Mas há um contraste da vida de uma pessoa com a vida de outra pessoa. Porque uma está manifestando a fé. Cada oportunidade que tem. A pessoa ouve, vamos fazer um jejum. Ela, lá dentro dela tem algo que diz assim, para quê? Vamos ter um propósito, venha todo dia à igreja agora que você vai dar mais do que você costuma dar a Deus. Para quê? Então, a verdade é que essa pessoa não crê. E quando ela não crê, ela não aciona para a vida dela. A promessa de Deus existe? Existe. O poder de Deus está disponível? Está disponível. Está acessível? Está acessível. Mas ela não pega. Ela não recebe. Ela não vive. Então, a confirmação da sua fé não tem a ver com o que você ouve, mas sim com o que você faz com o que você ouve. Não tem a ver com o que falam de você. Tem gente que está preocupada, às vezes. Não, porque será que falaram isso de mim?
Será que disseram isso? Será que estão falando de mim? Não importa o que falam de você. A gente vê claramente, naquela passagem de Números 23, que Israel, naquele momento que estava na obediência, enquanto eles nem sabiam, que é outra coisa que a gente precisa também aderir esse estilo de vida. Se estão falando de mim, mas não estão falando para mim, diga, não me interessa. Ah, mas se estiverem falando mal de mim, estão falando para mim, comigo, então não me interessa. Ah, mas se alguém falar, é a postura da sunamita. O Eliseu, que para mim esse foi um momento de Eliseu, que ele não foi inspirado, ele não foi naquele momento. Isso mostra que todo mundo, uma pessoa espiritual, ela pode ter um momento carnal dela, né? Ela pode ter um momento que ela troca o espiritual, nós vamos falar dele inclusive, ela troca o espiritual para ser comum. A pessoa troca o dom que ela tem de Deus, troca a fé dela, sabe, por uma coisa comum, e a gente tem que estar sempre atento a isso. Sabe, eu tenho acesso à palavra, eu conheço a Bíblia, eu, por exemplo, venho ao culto cedo, eu tenho uma palavra de Deus para mim, eu tenho uma direção de Deus para mim, e eu posso decidir naquele dia, eu posso decidir naquela situação, em vez de ser espiritual, em vez de ser uma pessoa poderosa, porque a pessoa espiritual ela é poderosa. Eu posso decidir ser comum, que no nosso caso é ser apenas secular, que foi quando Eliseu, que ele se sentiu muito grato pelo que a sunamita fez para a obra de Deus e que ele foi beneficiado diretamente quando ela construiu aquele quarto, né, em cima da casa dela e colocou ali uma mesa, colocou ali uma cadeira, colocou ali, deu comida a ele, né, em um lugar para que ele tivesse segurança quando ele passasse por Sunem. Ele ficou tão grato que ele disse, o que você quer que eu faça por você? Você quer que eu fale? Você quer que eu fale com aqui o comandante? Você quer que sabe, você quer que eu faça algo secular por você? E ela disse o quê? Não. Eu estou bem entre o meu próprio povo. Não precisa falar de mim. Não precisa lá interceder para pessoas por mim. Eu estou bem. Então, essa mulher, ela disse não para o bom. Ela disse não de alguém falar dela, falar acerca dela para o bem. Falar bem de mim, né? A sunamita me ajudou, a sunamita me honrou, a sunamita semeu. Ela disse do bem. Quer dizer, eu faço o que eu tenho que fazer. Eu construo o que eu tiver que construir. Não precisa falar de mim. Eu vou e faço. Imagina, então, a gente se preocupar com o que falam de mal da gente. Você é cristão, você crê no Senhor, você crê no poder de Deus, você não pode ser mais aquela pessoa que tenha medo de alguém falar mal de você, por exemplo, para o seu chefe, para o seu líder. Porque se fulano tem influência, fulano tem peso, fulano tem acesso, e se ele falar mal de mim, e se ele inventar uma história? Todas as coisas contribuem para o de quem? Daqueles que esperam em Deus, aqueles que amam a Deus, né? Primeiro, e que confiam e que estão vivendo segundo o seu chamado. Inclusive, isso também é uma confirmação de fé. Quando eu não entendo algo, e mesmo assim eu creio. Quando eu não consigo, de forma nenhuma, eu não consigo entender o motivo de algo que eu estou vivendo,
principalmente o que eu não causei, né? Olha, eu não fiz algo para acontecer o que está acontecendo comigo agora. E eu creio. Eu sei que aquilo ainda vai me trazer respostas. Aquilo agora para mim não me mostra algo, mas ainda eu vou entender o porquê que eu estou vivendo aquilo. Então nós estamos diariamente em situações que confirmam a nossa fé ou que confirmam a nossa incredulidade. E não é o que está acontecendo, não é o que eu estou ouvindo, não é o que está se passando, mas é o que eu estou entregando. Como eu disse, do você declarar a palavra profética, de uma postura sua num culto, de uma resposta de vida sua. Isso está dizendo quem você é ou não em Deus. Tem coisas que a gente vive que a gente fala, mas por que isso? Não está fazendo sentido. Parece até que eu estou, aqui sem propósito. Nada, diga nada, é sem propósito. Aqui em 2 Reis 2, versículo 1, quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Ou, se a gente pegar a tradução da Almeida, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e, puxado por cavalos de fogo que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso,
Elias gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou um manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram, e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixe-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram até que, constrangido, consentiu. Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: não lhes disse que não fossem? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, careca. Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel, prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Primeiro, nós vemos uma pessoa focada. Hoje, quinta-feira, 3 de abril de 2025. Você sabe o que você deve fazer? E a pergunta é para hoje. Você sabe o que você deve fazer? Então coloca aquele foco de laser na tua mente. Coloca: eu vou fazer isso hoje. Ah, é difícil, tem gente junto, vai ter gente no caminho, vai ter situações, não importa. Diga: eu vou fazer. Lembra que isso aqui já está mostrando a tua fé, tá? Quando você não diz, você está dizendo: eu não creio em nada disso. Quando você diz, você está trabalhando já. Eu vou fazer. Eliseu foi um homem focado. Ele sabia que ele estava em momentos definidores. Como que eu sei que eu estou no momento definidor na minha vida? Essa é uma pergunta muito aberta, eu vou responder por você. Essa eu reconheço que é uma pergunta muito aberta. Não precisa de você ficar nem pensando, né? Não vou tirar o seu foco daquilo que você tem que fazer, não. Como é que eu sei que eu estou no momento definidor? Estando vivo.
Na morte para onde você vai, não há trabalho. Não é o que a gente ouve? Então, como que eu sei que eu estou definindo a minha vida? Eu estou vivo, eu tenho poder de decisão, eu estou consciente, eu estou no momento definidor. Porque o grande engano é pensar, não, eu preciso ver, eu preciso ter um evento acontecendo, eu preciso ser provocado para dar uma grande resposta. Eu dou grandes respostas e a minha vida se torna grande. É o que eu estou falando já desde o começo. Eu não perco uma oportunidade de declarar a palavra. Eu não perco uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Eu não perco uma oportunidade de semear quando Deus me toca e eu vejo o solo sagrado da obra. Eu vejo uma pessoa que Deus me mostra. Eu vejo uma oportunidade que se abre para mim. Não importa se as pessoas estão vendo o que eu estou vendo, porque tem coisas que Deus não mostra para todos. Tem coisas que Deus não mostra para dois sequer. Tem coisas que Deus mostra para quem, gente? Uma pessoa, e diga, essa pessoa sou eu. Vamos lembrar que quando estavam juntos, Abraão e Ló, tio e sobrinho, ou como disse o Abraão, nós somos irmãos. Enquanto Abraão não esteve só, Deus não mostrou para ele a terra prometida. Deus não falou para ele, essa é a terra. Deus não disse para ele, essa é a terra. Percorra a terra, porque não era para dois, era para um. Então, não seja aquele tipo de pessoa que só faz aquilo que alguém te confirma. Aquilo que alguém te diz. O Eliseu era esse tipo de pessoa. Eu preciso ouvir algo de Deus. Quando eu ouço de Deus, eu faço. Eu ouço algo de Deus, eu me empenho. Eu ouço algo de Deus, eu coloco aquilo como meu foco. Então, o Eliseu, ele percebeu que ele estava. E ele não percebeu porque, veja, que só depois, não foi quando eles estavam saindo de Gilgal, mas só depois que eles chegaram lá no Jordão, que o Elias falou para ele, ó, o que você quer que eu te faça? Então, ó, cada momento da minha vida, cada passo que eu dou, cada decisão que eu tomo, cada momento é um momento definidor. Sem Gilgal, o Eliseu não teria ido para Betel. Sem Betel, ele não teria ido para Jericó. E veja que fala que eles saíram de Betel e ele desceu para Jericó. Então eu acredito que de todos aqui, o pior lugar era Jericó. E ele não teve, aqui não é bom, aqui não é agradável, aqui o que eu sinto nesse lugar, nessa cidade não é algo bom. Não, eu tenho que passar, eu vou passar. E eu vou dar a resposta certa. Saiu de Jericó, sem Jericó ele não teria chegado, não teria ido para o Jordão. E sem o Jordão, ele não teria visto a glória de Deus levando o Elias. Então, vamos lá. Fique aqui. Eu preciso saber o que é para mim. Às vezes, a pessoa mais inspiradora, isso é uma prova. Isso é uma prova. Às vezes, a gente passa por esse tipo de prova. Por isso que Jesus, depois de Jesus, quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que o véu que separava o lugar mais importante da terra àquela época, de um lugar muito importante, o véu, o que aconteceu com o véu, gente? Quem lembra? O véu o quê? Não, vamos no detalhe, vamos no foco. O véu se rasgou como? Não vou fazer isso com nenhum papel aqui, né? Vamos tratar santo que é santo. Eu não tenho nada aqui. Aqui pode. Ó, está escrito, não é por acaso. Detalhe faz a diferença. O véu se rasgou assim,
Se rasgou assim o véu, não? Como é que o véu se rasgou? Hã? Puxa vida, gente. Hã? Será que na transmissão... Hoje eu tenho gente no culto. E na transmissão, será que tem alguém que respondeu? O véu se rasgou assim? Como é que ele se rasgou? Hã? Perfeito, inteiro. Está escrito, o véu se rasgou assim, ó. Ó. Tá difícil aqui, hein? De alto a... Está escrito, de alto a baixo o véu se rasgou. Não está escrito por acaso. Não podia estar escrito de um lado a outro o véu se rasgou? Ó, está escrito que de alto a baixo o véu se rasgou. O que significa que foi aberta uma passagem. Porque se o véu tivesse rasgado na lateral, quer dizer que agora tal tamanho passa. Ou acima de tal tamanho passa. Não, ó, de alto a baixo o véu se rasgou. Então agora abriu-se o caminho. Não foi por acaso. Quer dizer, agora eu tenho acesso. A igreja tem um papel fundamental, mas não é um papel total. O pastor, o pregador, o bispo, o presbítero, o diácono, o líder, ele tem um papel na sua vida, mas ele não é absoluto. Quem foi que falou para o Eliseu, fique aqui? Elias. E Elias, como eles mesmos, os amigos dele, os demais discípulos de profetas, era um mestre dele. E essa é uma palavra que muita gente vai pegar lá hoje e amanhã vai falar assim, ó, obrigado porque eu precisava disso ontem, eu precisava daquilo ontem, né? Não disso. Quantas vezes a bispa usa muito essa expressão, toda vez que eu vi a bispa falando isso, na semana seguinte, durante aquele mês, eu recebia pessoas dizendo assim, lembra daquela palavra que a bispa pregou tal dia? Eu vou dar a geral e vou dar uma muito específica que uma vez ela pregou. E até hoje essa palavra repercute. Que a geral é, Deus usa o seu ou os seus líderes para te testar. E uma muito específica que a bispa uma vez pregou, e isso até hoje responde indagações, questionamentos válidos. E tem ajudado pessoas. É se o seu líder te falar uma coisa errada para fazer, se o seu líder ele pega no seu pé, se o seu líder for um tolo, se o seu líder for um idiota, mas ele te falar para fazer algo que não é errado, faça. Se ele te falar para fazer algo errado, não. Mas meu líder mandou fazer algo idiota, mas está errado, Deus condena? Não. Vai lá e faça. Meu líder, meu chefe, meu patrão, tal pessoa está acima de mim, ela não é boa, ela não é correta. Isso é um teste na sua vida. Suporta. Passa. Resista. Às vezes não é que ele é errado, não é que ele é um idiota, mas às vezes ele está sendo usado por Deus para te testar. E líder pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser seu marido. Às vezes você tem uma situação dentro de casa. Às vezes você tem alguém que tem um poder maior que você num lugar. Não é literalmente um líder, mas a pessoa está ocupando naquele momento a função de tal. Mas aqui não, aqui Elias era líder, era mestre, era senhor de Eliseu. E não é minha opinião não, está escrito aqui, ó, você leia você, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Juro pelo nome do Senhor que eu não te deixarei ir só.
O Elias falou, o Eliseu insistiu. Esse é um momento que eu acredito. Que tem gente que precisa agora ter essa atitude de insistir até com o líder. Sabe, ó, faz isso. Não. Eu não tenho isso de Deus. Elias ouvia Deus? Ouvia ou não ouvia? Mas Eliseu não ouviu de Deus para ficar ali. Espera aí. Qual é a mensagem maior que eu tenho? Qual é a palavra que eu tenho? É para eu ficar com ele. Agora ele está dizendo para eu não ir com ele? Opa, eu já sei o que a palavra diz sobre isso. Tem coisa que alguém, por exemplo, eu acredito que para Betel não, era legal. Então veja como que as coisas acontecem, né? Betel era a casa do pão. Betel tinha histórias maravilhosas, um passado. O Betel foi um lugar de começos, foi um lugar de aliança. Betel era um lugar de início de processo de prosperidade, de votos feitos com Deus. Jericó não. Tanto que você vê que eles partiram juntos. Eles foram juntos. Quando fala de Jericó, então, as primeiras vezes a gente é testado assim. A primeira decisão que você tem que tomar, ela é difícil, mas ela não é desagradável. Por que é difícil? Porque você tem que insistir. Porque você tem que bancar algo, né? Você tem que ter uma convicção maior do que a proposta que estão te fazendo. Então, eu vou para Betel, fique aqui. Juro pelo nome do Senhor que eu vou com você. Ele foi para Betel. Chegam em Betel. O Elias diz o que para ele? Ó, agora vem, junto com a situação, vem uma tentação. Porque o Elias diz assim agora, ó, o Senhor mandou eu ir para Jericó. Jericó era um lugar mais baixo. E era um lugar inferior. Era um lugar pior. E agora vamos falar agora de mapa, né? Às vezes é o que a gente está passando, é o que a gente está vivendo. Tem gente que está vivendo mudanças geográficas. É de bairro, é de casa, é de estado, é de país, é de tamanho de sala, de tamanho de logística. Então Elias lhe diz, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Jericó. Opa! Jericó não é agradável. Eu não posso sair de perto dele, mas Jericó não é agradável. Agora tem a carne também, sabe? É agradável para Jericó? Ir para um lugar baixo? Inclusive espiritualmente? É bom ou não? Mas eu sei o que a palavra tem para mim. Eu sei o que Deus diz para mim. Eu sei qual é o meu propósito. O que ele disse? Juro pelo nome do Senhor que não te deixarei ir só. E aí a Bíblia diz que desceram então para Jericó. Quer dizer, eu não vou só quando é alta. Quando é abaixo, eu desço. Eu pago esse preço. Eu enfrento, né, essa dificuldade e passo pelo que é desagradável pela fé. Foram para Jericó. Aí o Elias disse para ele assim, ó, agora eu vou para o Jordão. O Senhor mandou ir para o Jordão, fique aqui. Sabe, parece às vezes que as atitudes que você está tomando, as decisões que você está tomando, tem gente que parece que está te mostrando assim, ó, eu não acredito. Eu não acredito na tua consistência, eu não acredito em você. A terceira vez o Elias estava dizendo, fica aqui, quer dizer, eu não estou vendo que isso aqui é contínuo, eu não estou vendo que isso aqui é permanente da tua parte.
Porque não tem gente que toma 2 decisões e a gente já vê, não, essa pessoa não vai ceder. Por isso, não leva para o lado pessoal, não se ofenda. Igual o Pedro, né, quando Jesus perguntou para ele 3 vezes, lembra? Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ele respondeu como irmão, né? Ele respondeu amor fraterno. Mas Jesus disse o quê? Cuida das minhas ovelhas. Pedro ficou triste. Pedro ficou chateado por Jesus ter lhe dito 3 vezes, está escrito. E Eliseu ficou chateado? Não, sim. Eu acredito que se o Eliseu tivesse ouvido 7 vezes, 10 vezes, pelo que ele mostrou nas 3, que foram todas, ele ia só responder. Então vamos aprender uma coisa aqui. Tem momentos na vida que você não sente. Tem momentos que não são momentos de sentir. Não são momentos de sentimento, sabe? Ah, mas você está perguntando para mim de novo? Eu já falei, apenas responda. Eu não estou dizendo só responda com a boca, responda dizendo, responda com obras. O Eliseu, ele não disse, ele continuou. Isso é mais do que falar. E ele não dizia só para o Elias, ele estava focado, porque quando vinham os profetas lá, os discípulos de profetas, eles vinham lá falar com Eliseu, você sabia que o seu mestre será tirado de você hoje? Eu sei, mas não falem nisso. E ali eles estavam dizendo o quê? Você vai sentir, isso vai ser ruim. Ele, não, eu não vou viver uma coisa antes do momento de eu vivê-la. Que não adianta eu ficar, sabe, e agora vai acontecer isso, como é que eu vou ficar, o que vai acontecer comigo quando tal coisa acontecer. Quando acontecer, acontecerá. Falei corretamente, no futuro. Quando acontecer, acontecerá. Então não vou viver agora, porque não aconteceu. Não acontece. Fulano, que você tem que pagar aquilo. Qual é o dia? Tal dia, né? Deixa chegar o dia. Até lá, Deus tem tempo e eu tenho. Fulano, você vai ter que falar com tal pessoa. Fulano, você vai ter um julgamento. Fulano, você tem uma prova. Fulano, você tem que dar uma satisfação. Fulano, você tem tal processo. Quando acontecer, acontecerá. Eu estou vivendo hoje. Eu não vou viver o dia de amanhã. Hoje é quinta. Eu não vou viver o domingo hoje. Eu não vou viver o sábado hoje. Eu não vou viver a sexta hoje. Hoje eu vivo quinta. Então estava o Eliseu lá focado, convicto, e a cada teste dando a resposta certa, passando pelo teste, passando pela prova. Depois dele ter dado 3 respostas, e 3 é apenas, diga 3, é apenas um número. Por que 3 é apenas um número? 3 para mim não significa nada aqui. Porque tem gente que já associa algumas coisas. Não. O teu número pode ser 2. O teu número pode ser 3. O teu número pode ser 4. O teu número pode ser 7. O teu número pode ser 12. O teu número pode ser 30. 30 dias sendo testado, sendo provado, ouvindo a mesma coisa, vivendo a mesma coisa, para dar a mesma resposta. Não se prenda ao número. 3 aqui foi apenas um número. Igual no caso do Elias, quando subiu no monte para orar. 7 vezes. 7 foi apenas um número. 7 foi apenas um número. Porque não é quantas vezes, mas é fazer certo. Aí depois de 3 vezes, aí o Elias vai e fala com ele. O que eu posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Quer dizer, até aqui,
depois que ele deu a terceira vez a resposta, e lembra que 3 foi apenas um número, e não quer dizer que você vai fazer 3 vezes, você tem que fazer quantas vezes você for testado. Testado pelo líder, testado pelo familiar, testado pelo momento, testado por Deus. E lembre-se que no meio do teste, às vezes, vem a tentação junto. Aí não é de Deus. A tentação tem a ver com a carne, o teste é para o espírito. É para fortalecer. É para estabelecer qual espírito que você tem. José foi testado. E ele foi tentado também? Foi tentado. Que é a parte que o diabo vem, ele aproveita do momento, ele pega, ele tenta, levantar um altar para a sua carne, para que você levante aquele altar. Que é o que o Saul fez. E se deu mal. Caiu em tentação, tentação da vaidade, a tentação da autopromoção. Enquanto Saul foi encorajado por Deus, sustentado por Deus, fortalecido por Deus, venceu batalhas, ele foi um grande rei. Quando Saul tentou se autopromover, quer dizer, não é o que Deus fez por meu intermédio, mas o que eu fiz, o que eu conquistei, o que eu construí, ele começou a perder e entrar em decadência. Eliseu aqui já tinha dado as respostas que Deus queria. Aí vem o Elias e diz, o que eu posso fazer por você? Ele disse assim, faze de mim o herdeiro profético da tua unção. O Elias disse assim, o que você está pedindo é difícil, mas você vai ter que me ver. Você vai ter que me ver, se você não me ver sendo levado, você não vai ser atendido. Mas o Eliseu, ele já vinha fazendo aquilo, ele já vinha dando condições. Ele já vinha trabalhando com aquela mentalidade. Então, para ele só, diga, só continuou. Por isso que os momentos definidores de cada um de nós são agora, são hoje. Não são quando tem uma grande coisa acontecendo, uma coisa diferente, pelo menos, acontecendo. É a resposta que eu estou dando, é a fé que eu estou praticando. Que veja, do jeito que o Elias falou, parecia que ia demorar muito, né? Foi logo em seguida. Está escrito assim, ó, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Quer dizer, agora, ó, eu estou tirando isso aqui agora, eu não sou mais o Eliseu. Ele vai e pega o manto de Elias. Eu estou pegando agora esse espírito. Por quê? Por que ele pegou? Porque foi o que foi deixado, o que foi lançado. Tem coisa que a gente já viveu parte para viver o todo. Pede para o Espírito Santo agora, 1 minuto. Feche seus olhos agora. Porque tem coisas que o Espírito Santo vai te lembrar agora com propósito. Igual aconteceu com Eliseu. Tem coisas que você, em nome de Jesus, vai ser lembrado agora do que você já viveu em parte. Porque você tem que saber que aquilo foi apenas um prenúncio. Aquilo foi apenas um sinal para que agora, neste momento definidor, você viva aquilo no todo. Você viva aquilo integralmente. Lembra que quando Elias passou, pode abrir os seus olhos. Quando Elias, a primeira vez que o Elias viu Eliseu, ele lançou sobre ele a capa. Lembra disso?
O Eliseu pegou e mudou a visão de vida dele, tanto que ali ele tomou uma decisão. Estou largando essa vida, vou queimar o que eu tenho aqui, despedir dos meus pais e agora eu vou seguir isso aqui. Quando o Elias sobe, o que é que cai? A capa, o manto de Elias. O Eliseu entendeu, agora eu não vou mais andar com as minhas roupas, eu vou andar agora com as de Elias, porque foi por isso que eu mudei a minha vida. E aquilo ali eu fiquei só um tempo. Foi por um instante que eu vivi, e agora é para eu viver isso aqui definitivamente. O que o Espírito Santo te lembrou, que você viveu um pouquinho, que você passou um pouquinho, que você viu só uma parte, é para você tomar posse agora. Não, isso aqui eu vou viver definitivamente. O Espírito Santo me trouxe uma lembrança agora que, como Deus é bom, né? Tem coisa que Deus sabe o que faz. Tem coisa que você sabe o que você viu, o que você viveu, o que você presenciou. E às vezes a gente esquece. Você pode esquecer, você se envolve com tanta coisa, vive, passa por tanta coisa, mas o Senhor vem, lembra aquele dia, lembra aquela situação, lembra o que você viu, o que você sentiu, o que você, naquele momento, você percebeu. Era para agora, era para o momento que você agora está prestes a entrar, a viver. O Eliseu pega aquele manto, e olha que coisa mais forte isso. Por isso que os momentos definidores, eles não têm um evento acontecendo, eles são agora. O Eliseu pega na mão aquilo, enrola. Onde está, então, Deus de Elias? E ele bate no Jordão. A última coisa que o Elias fez foi ter aberto o Jordão. O Eliseu creu. Que você vê que aquelas últimas 3 coisas, os 3 lugares por onde o Elias passou, o Eliseu voltou. Então, o Elias passou pelo Jordão. O último lugar, o primeiro que o Eliseu passou, qual que foi? E ele atravessou o Jordão em terra seca, como Elias tinha acabado de passar. Do Jordão, para onde o Eliseu foi? Jericó, que foi o penúltimo lugar que o Elias tinha passado. E lá ele purifica as águas. Quando ele chega em Jericó, vem falar com ele, como meu senhor vê, a cidade é boa, mas a água está contaminada. Ele vai à fonte da água, ele pega uma tigela com sal, ele derrama ali naquela fonte e ele declara a palavra do Senhor que diz: purifiquei estas águas, e purificadas elas ficaram. De Jericó, para onde o Eliseu vai? Para Betel. Veja, ó, cada lugar que ele passou os últimos, Betel, Jericó, Jordão, ele volta fazendo aquele caminho, Jordão, Jericó, Betel. Tudo que a gente está vivendo tem propósito. Betel tem propósito. Mas Jericó também, desagradável, lugar baixo, tem propósito. Não podiam ter falado com Elias sobre as águas? Podiam ou não podiam? Falaram com Eliseu. Você vê em Betel, já tinha gente que o próprio Elias podia ter eliminado ali, ó. Mas foi Eliseu que teve a autoridade, que teve a atitude. Tem gente que não é bênção, então tem que ser separada das demais. Eu amaldiçoo. Ah, mas era menino. Não, tinha menino que fazia parte da escola de profetas. E teve 42 meninos que foram mortos ali por 2 ursas. A gente tem que ter disposição de fazer o que é necessário. De dar a resposta certa. E sempre tem gente que faz parte do processo, mas que não encabeça o processo.
ali no mesmo nível, com o mesmo acesso, no mesmo lugar, vamos falar 51. 51 é o número. Esse é um número aleatório? Para Eliseu era o número do Eliseu. Para você pode ser 10, pode ser 20, pode ser 100. Qual que é o número 51? Era o número de pessoas que podiam ter vivido ali o que o Eliseu viveu. Que eram 50, que chegaram perto do Jordão, que também tinham acesso a Elias, que estavam próximos, que até falaram com o Eliseu sobre o ocorrido. Mas foram tão longe quanto o Eliseu foi? Sim ou não? Não. 51, do qual, aquele número dos quais o Eliseu se destacou. Ele não foi um daqueles 51, ele foi o único. Eu preciso ver, de repente eu tenho um vício, uma dependência ainda de ser parte da maioria, de acompanhar, de seguir a multidão, se a Maria vai com as outras. Qual que é esse número teu? Qual que é o teu 3, de 3 vezes ter que existir? Qual que é o teu 51? Que você está num grupo aí, ó, que você vê todo mundo tentando te convencer de uma coisa. Não. Ó, você está vendo. Ó, vamos fazer isso. Você vê que o 51, né? Parece que você fala assim, não vou ser 51. Ainda aquilo persiste. O Elias foi levado, vem aquele 50 deixa-nos procurar. Por um momento, o Eliseu se deixou levar. Por isso que eu falo, ó, mesmo quem é espiritual corre o risco de ter momentos normais, comuns. Deixa a gente procurar ele. Antes eles falaram com Eliseu, chegaram perto, né, acompanharam ali o Elias e o Eliseu indo, passando pelo Jordão, não passaram, e depois que o Elias foi levado, eles quiseram procurar o corpo de Elias. Procuraram? Acharam? Tá vendo? Tem gente que está dando esse tipo de resposta. Tem um culto inteiro da bispa que fala sobre isso. Quem são esses? Eles são maus, os 50? São maus? Não, eles não são maus. Ó o engano aí, ó. Eles não são maus, mas eles são, no máximo, ativistas. A gente está cercado de gente ativista. Sabe o que é o ativista? É aquela pessoa que ela sempre está fazendo alguma coisa. E a gente nem pode dizer que a intenção é ruim, a intenção é boa. Mas não é a melhor atitude, é apenas uma atitude, sabe? Não tem gente que você vê o dia inteiro trabalhando, fazendo alguma coisa? Marta te lembra alguma coisa ou não? Você lembra que Marta teve a ousadia, o atrevimento de falar nada menos do que com quem? Com quem que ela falou que a irmã dela estava errada? Jesus, não te importas que a minha irmã, que a Maria, me deixe sozinha com o trabalho? E Jesus, eu fico pensando em Jesus, né? Ela está falando isso comigo mesmo? Marta, você tá até afadigado com muitas coisas, mas uma é importante. Esse tem que ser o nosso número, gente. Você tem que ser o número 1, você tem que ser o único. Você tem que ser aquele que está fazendo o que é importante. E não é importante por imagem, não é importante porque dá para você postar na rede social, não é importante porque tem alguém te validando. Quem tem que nos validar, quem tem que te validar é Deus. É a convicção da palavra que você já ouviu. Esse foi o número de Eliseu. O número 1. O número único. Ele não ficou para trás.
ele não ficou à distância, ele foi junto. Ele permaneceu. Depois ele não foi um dos que foram procurar, porque ele não entendia. Não, ele falou, vocês querem, pode ir procurar, mas... Depois ele disse, eu não disse para vocês que não fossem, perda de tempo, ativismo. Não seja um ativista. Não seja aquele tipo de pessoa que faz por fazer. Faz para alguém ver você fazendo. Faz para dar satisfação moral para alguém. Caso te pergunte, fulano, não, mas eu trabalhei. Não, mas eu acordei cedo, eu dormi tarde. Não, mas olha, eu estava fazendo. E o que virou? O que tornou? O que te deu que você estava fazendo? Nada. Faz certo, faz para Deus. Faz a diferença. Pega o que Deus colocou no teu coração, que Ele deu só para você. E eu te dei aqui, um ponto de referência do Espírito Santo. Tem coisa que Deus te fez viver um pouco, fez ver um pouco, fez sentir um pouco, fez ser uma experiência parcial, mas foi única na sua vida. E aquilo foi um prenúncio do que Ele quer te fazer viver plenamente. Definitivamente. Então você tem que perseguir isso, independente do momento que você esteja vivendo agora. Independente do que estejam dizendo para você, fica aí. Não vai não, não me acompanha não. Às vezes até os teus líderes podem estar te testando. Olha para Deus. Não se prenda ao que é agradável, não se prenda a ser alto ou baixo. Olha para a convicção que Deus colocou no teu coração pela palavra e dê as respostas. Lembra que alguns números, eles são apenas números. Porque o que você deve perseguir é o número 1, é o número de Deus. É ser único, porque para Deus você é único. É fazer a vontade dEle. É não entender o que está acontecendo, mas crer. Porque Betel, Jericó e Jordão foi exatamente a ordem inversa com o propósito que o Eliseu começou o ministério próprio dele. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Ore ao Senhor agora, para que você não seja o 51. Para que você não seja a pessoa que até tal número, até 3 vezes eu vou resistir. Não. Eu vou dar todas as respostas. Se forem 1, 2, 3, 10, 20, 50. Se forem 490, como Jesus disse. Eu vou dar respostas. Eu vou passar nos testes. Às vezes os teus líderes estão te testando, e até líderes espirituais. Você vê que você já saiu da casa de determinada idade quando você não é testado por um líder, mas quando alguém vem e te conta um testemunho de que você foi o teste dela. Porque aí você lembra, teve uma época na minha vida que eu passei por testes com líderes que eu tive. E hoje alguém vem e fala, olha, você foi isso, Deus te usou para isso, Deus fez tal coisa comigo e tal palavra veio, me confirmou. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por hoje, eu te agradeço por essa palavra, literalmente para mim eu agradeço, eu pego, eu creio, e eu peço que onde, meu Deus, tanto aqui agora, para cada pessoa, meu Deus, que a recebe, como onde nós nem imaginamos, meu Deus, que essa palavra, essa pregação, essa mensagem chega pela transmissão. Eu peço, meu Deus, que o Senhor prepare Eliseus
E eu peço que aqui esse servo e esse discípulo, meu Deus, que agora ora comigo, que essa serva e essa discípula que agora ora comigo, que assuma a postura de Eliseu. Que não seja parte de 51, mas que até veja a maioria, os 50, indo, falando, querendo, fazendo suas vontades carnais, sendo pessoas, meu Deus, limitadas à vista e não com visão, pessoas que falam mais do que sabem, pessoas, meu Deus, que não seguem a palavra, e que ela seja única. Eu não sei quantos são os 50 da vida dela, se são 2 pessoas, se são 10, se são 20, se são 1000, mas que ela seja o único, que vai até o fim com Eliseu, que cruza, que atravessa o Jordão, e que depois volta atravessando, meu Deus, com o mesmo Espírito. Aquela, meu Pai, aquela pessoa que viveu algo lá atrás, por um tempo, e era o Senhor, meu Deus, mostrando, plantando uma semente na vida dela, no coração dela, do que ela viveria depois, definitivamente, permanentemente e plenamente. Cumpre, meu Deus, eu peço, o teu propósito na vida de cada um de nós. Eu creio, e eu oro agora em nome de Jesus, pedindo que a fé de cada um, meu Deus, seja renovada. Principalmente aqueles que estavam desanimados, que estavam cansados já. Alguns, meu Deus, estavam indo para Betel, legal, mas alguns estavam e tem que ir para Jericó. E o pensamento era, não, para Jericó não vou não. E eu vou sim, agora essa é a resposta, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou passar pelo que eu tenho que passar, e eu vou dar ao Senhor a resposta que eu devo dar. Senhor, esteja conosco. Que o Senhor levante os caídos. Que o Senhor fortaleça os cansados. Que o Senhor, meu Deus, traga o poder do Espírito Santo para aqueles que por algum motivo desanimaram, que já estavam, meu Deus, sendo o par desses números insignificantes, que por maiores que fossem, não significavam nada. O que significou o número daqueles 50? Nada perto do que o Eliseu decidiu ser. Que o Senhor, meu Pai, venha confirmar agora, hoje, a nossa decisão de fé, de te servir, de te seguir, de ir até o fim. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos estabeleça, que o Senhor, meu Pai, derrame unção sobre nós, para que cada resposta nossa para o Senhor, que tenhamos graça, que tenhamos favor, que tenhamos unção e que façamos. É isso que eu te peço hoje, que o Senhor nos ajude a sermos e a fazermos a diferença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.